No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4 de Tiago diz assim: de onde procedem as guerras e contendas? Que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais, invejais e nada podeis obter. Vivei a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedi mal, para se esbanjarem dos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supõe que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistirá ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele achegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligível, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele te exaltará. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Por isso essa palavra vem entrar no nosso coração, na nossa mente, e que nós venhamos ser guiados nela. Porque para nós a tua presença é o mais importante. Nós precisamos de ti, ó Deus. Nós precisamos do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor, aleluia! Tiago pergunta, ele mesmo responde. E ele mesmo fala da origem dos problemas. Isso aqui não está falando, gente, né, de coisas materiais. Eu tenho falado nessa igreja que as coisas materiais são acrescentadas na nossa vida segundo está dentro de nós. Eu sei por causa de mim. Eu sei por causa de mim. Muitas vezes eu tive muitas coisas e tudo eu perdi em prazo curto de tempo. E eu só tenho uma estabilidade de vida depois que eu resolvi mudar dentro de mim. O que é mudar dentro de mim? Eu mudo. Falou aqui de várias coisas, de gratidão. O que é isso para nós? A doença do século. A doença do século é a soberba. Nós começamos a estudar aqui sobre a soberba. Ela se manifesta em 37 sintomas. Né? E hoje, eu tinha pedido a Deus uma palavra. E eu vim orando e chorando, pedi a Deus uma palavra. Porque depois de ontem eu voltei assim maravilhada com o que Deus fez nesse lugar, na vida de cada um. Porque eu sei de onde cada um saiu. Eu sei de onde Deus tirou cada um. Tanto por dentro como por fora. Eu sei de onde Deus tirou. Às vezes a pessoa esquece, mas Deus, com teu Espírito Santo, que vem habitar em nós e tem ciúme de nós, me fala de onde Deus tirou. O destruidor da humanidade é o orgulho. Por que, missionária? Eu fui pesquisar sobre o que é o orgulho. E tinha escrito. Eu vou escrevendo, eu tenho vários cadernos escritos. Deus vai falando comigo, eu vou escrevendo. De vez em quando a Vitória fala comigo, missionária, eu queria ler seu livro. Eu queria que você escrevesse um livro. Não sobre a sua história, mas aquilo que você tem conversado com Deus.
E eu fiz um apanhado sobre o que é o orgulho. E eu vi que nós todos estamos orgulhosos. E o orgulho e a soberba é a mesma coisa. E Deus resiste os soberbos. E Deus fala conosco nesse dia de hoje. Nós estamos orgulhosos, nós estamos soberbos. E uma das coisas que eu pesquisei, que é mais fácil da gente fazer, e que a humanidade inteira está fazendo, e eu pesquisei para que eu pudesse falar aqui, porque eu preciso estudar. E quando eu vou estudar, Deus fala comigo. Aleluia, Jesus. O que acontece com as pessoas hoje? As pessoas são feridas facilmente. Isso é orgulho. Não pode falar isso comigo. Isso é orgulho. É eu. Não é Deus primeiro. É eu. Não pode falar isso comigo. Ofende rapidinho. Ofende por ele, pelo vizinho, pelo outro. Dia que a profeta esteve aqui, eu vi que alguém ofendeu pela profecia que ela deu para outra pessoa. A profecia não vem do homem, a profecia vem de Deus, porque ela não ia mentir aqui, porque ela sabe o que ela estava fazendo. Aleluia. E teve gente que achou ruim pela profecia que ela deu para outro. Profecia é correção. Quando Samuel foi lá em Davi, não foi lá do lado de Davi, não, foi prensar ele. Sabe o que é a profecia? Para pegar na nossa cara o nosso pecado, para nós consertar. Isso que é profecia, não é adulo não. Não é adulo não. É sim você vencer você mesmo. A gente decepciona, a gente ofende, a gente quer tudo pra gente, a gente quer uma vida boa aqui. Hoje, eu sei, eu trabalho com muito, só no celular eu trabalho com mais de 800 pessoas. Só no celular. Hoje, dificilmente, não falando que eu vou generalizar não, gente. Dificilmente a gente fala uma coisa pra pessoa, perdoa, porque eu não sabia. Não, aí a pessoa vem. Não, eu fiz isso, foi por isso, isso e isso. Justificou, se condenou, deu ruim. Justificou, se condenou. Se a gente não sabe, invasor, eu não sabia. Da agora em diante eu não vou fazer mais. Mas hoje a humanidade está toda orgulhosa. Não fala assim. Eu sei que as pessoas não falam assim. Quando a gente fala alguma coisa com alguém, até a criança pequena fala, mas eu fiz, foi por isso e isso. Eu não falo assim, perdão, eu não quero fazer mais. Eu aceito que você me corrigiu, eu aceito, eu quero aprender. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, eu não sei qual versículo, todo mundo quer aprender, mas ninguém quer ser corrigido. E se não corrigir, a gente não aprende. Porque a gente acha que quem está certo. Então, a Bíblia diz aqui que Deus resiste o soberbo. Deus resiste. Pedi mal os seus próprios deleites. Você quer ser curado por servir o Senhor? Estou falando por dentro, gente, em sentimento, nas coisas. Hoje nas igrejas só fala de sentimento, não fala de Jesus mais não. Quem que cura o sentimento? Quem cura a enfermidade? Quem pagou o preço? Quem vai levar nós para o céu? É Jesus. Mas hoje Jesus é tirado do altar porque o sentimento está ferido, porque a mulher não dá certo com o marido, tem que falar disso e daquilo no altar. Ah, porque fulano tem que saber disso, porque senão vai sofrer. Não! Se você está sofrendo, você tem que recorrer a Deus. Aleluia! A Deus. Essa é a soberba da humanidade. Essa é a soberba. Esse é o orgulho do povo hoje que sabe ler. Sabe por que o povo no tempo de Jesus escutava Jesus? Porque a velha ouvia a palavra de Deus, porque a maioria não sabia ler. Hoje a pessoa lê, você ensina um remédio e vai pro Google. Quando você vai assim, eu vou arrumar um remédio para você, ele vira e fala assim, me dá a receita. Por que ele pede a receita antes? Porque ele quer saber o que tem lá, naquele remédio que a gente vai fazer. E sobre o que tiver lá, ele vai pesquisar no Google. Se faz bem ou se faz mal. Está acreditando em quem? Quem que está acreditando?
A gente não tem posicionamento. A gente tem adoecimento. Porque a gente é orgulhoso. A gente não quer repartir. E orgulho e soberba é a mesma coisa. Eu não quero que os outros se dêem bem, eu quero que eu se dê bem. Eu vejo tanta gente que podia nos ensinar tanta coisa, mas não ensina pra gente ficar dependente. Aqui não tem isso não, gente. Tudo que eu souber, se vocês quiserem aprender, eu vou aprender. Porque eu vou falar. Então a gente fica muitas vezes desiludido. Mas é por causa da nossa soberba. De primeira pessoa tinha uma roupa só, um sapato só, uma cama para todo mundo, uma bacia para todo mundo tomar banho, e era feliz. Hoje a gente não pode nem rir, que o povo acha que a gente está rindo deles. Porque é uma geração mal-humorada. Mal-humorada. Eu por mim, se os outros estão rindo. Se for de mim, melhor ainda. Como eu não estou dando aí satisfação, estou dando a oportunidade de rir. Porque hoje em dia a pessoa tem tanta pouca oportunidade de sorrir. Porque está fechado em si mesmo. Fechado em si mesmo. Que não supera. Não sabe perder. A humanidade hoje não sabe perder. Não sabe. A humanidade não sabe perder. Tiago aqui sabia muito bem. Ele falou, todo o livro de Tiago é para nos corrigir. Mas ninguém prega Tiago, não. Prega lá Josué, seja forte e corajoso. Se obedecer, não vai valer de nada. Sua fortaleza vai empurrá-lo. Ei, quem cura é Jesus. Quem é forte é Jesus. Quem cura nós por dentro e por fora é Ele. A pessoa se fecha na sua soberba. Eu quero ver se aquela pessoa me ama mesmo e vai ver que eu estou diferente. Não vai ver nada, gente. Pede Deus para te curar. Seja feliz com o que você tem. A Bíblia diz, seja feliz com o que você tem. Aleluia. Quando a pessoa tem humildade, é superador. Ele aceita a correção. Glória a Deus. Ele é grato por aquilo que ele tem. Glória a Deus. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Aleluia. E buscar a Deus não é para mim ser bonitinha. Buscar a Deus porque não é para que eu tenha tudo que eu quero. Buscar a Deus é para mim ir para o céu. Glória a Deus. As igrejas perdeu Jesus para trás quando começou a pregar a teologia da prosperidade. Porque não precisa pregar prosperidade, precisa pegar a obediência, que na obediência há prosperidade. Aleluia. Na obediência há cura. Na obediência há paz. Na obediência há paz. Quando eu saí daquela festa ontem, fui para aquela reunião de mulheres. Saí do meio de 50, fui para o meio de 6 ou 8, eu nem contei direito, acho que tinha 8 ou 6, sei. Todo mundo ia pensar, tá louca? Vai lá outro dia. Mas pela obediência eu fui e recebi. Glória a Deus. Ei, é isso que o povo não tem hoje. Ninguém confia em Deus, não. Ninguém confia em Deus. Falou aqui de Abraão. Abraão tinha fé. Hoje o devocional falou de fé. Buscar a presença de Deus sem medo. Buscar a presença de Deus sem reserva. Buscar a presença de Deus querendo, entusiasmando com a presença, querendo a presença. Aleluia. Glória a Deus. Superar você mesmo. Oh, glória a Jesus. Para vencer você mesmo. Sabe por que a humanidade é soberba? Porque não vence você mesmo. Quem vence você é você mesmo. Ninguém vai te levar para o céu, só você. Só você pode escolher se você quer ou não quer ir para o céu. E para você ir para o céu, você precisa caminhar junto.
Se não caminhar junto, não vai, não. Caminhar junto, não vai. Porque Deus tem um plano. E principalmente para aqueles que estão chamados ao trabalho de Deus. Depois de chegar em casa, vocês lêem 1 Pedro 5. 5. Chegar em casa, vocês leem. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outrocinem no trato de uns aos outros, sigivos de toda a humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais ao que estão se cumprindo na vossa irmandade espalhem pelo mundo. Ora, o Deus da graça, que em Cristo vos chamou sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Para Ele te alicerçar, para Ele te fortalecer, para Ele te solidificar, primeiro vem o sofrimento. Mas o sofrimento ninguém quer. Vem a murmuração. Vem o desânimo. Vem o desamor. Porque acha que está sendo injustiçado. E quando eu acho, eu prego isso todo dia e vou pregar. Quando eu acho que eu estou sendo injustiçado, eu falo com Deus: Deus, tu és injusto. Porque a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e a permissão. Não cai uma folha do árvore e a permissão dele. Se você está passando alguma coisa, é resultado das suas escolhas e permissão de Deus. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar. Nós precisamos viver e vencer nós mesmos. Aleluia! Sabe por que as pessoas não vencem a si mesmas? Que estão inconformados com si mesmo. Ô geração inconformada. Preguei no encontro de casais que bonito é homem daqueles que arruma pouco. Porque mulher é feia, porque tem que arrumar demais. Agora o homem é bonito, ele não precisa de arrumar quase nada. Só ele se manter limpo, ajeitado. Mas por que ficou assim? Porque somos insatisfeitos com aquilo que Deus deu. Insatisfeitos. Por que as mulheres de primeira eram mais felizes? Porque elas tinham tempo de ficar com os filhos. Elas tinham tempo de conversar com o marido. Elas tinham tempo de cuidar daquilo que gera amor, unidade e paz. Aleluia! Ei, as mulheres hoje já têm pouco tempo. E o pouco tempo que resta, elas gastam com o celular. Os homens é a mesma coisa. Eles têm pouco tempo para ficar dentro de casa. E o pouco tempo que tem, eles gastam com o celular. Então a soberba é demais. Fica lá no Google o dia inteiro olhando. Por que estão insatisfeitas? Porque o cabelo daquela que pôs filtro está mais bonito. Sobrancelha daquela que pôs filtro está mais bonito. A boca daquela que foi lá e fez o botox está mais bonito. Apesar que eu não acho. Sou conformada com minhas rugas. Meu código de barra. Então a gente tem que estar satisfeito com aquilo que Deus deu. Porque aquilo que Deus deu vai nos levar para o céu. Glória a Deus! A gente tem que reconciliar com Deus todo dia. Porque todo dia nós pecamos. O povo acha que reconciliar com Deus é só o dia que aqui na igreja fala. Não, reconciliar com Deus e aceitar Jesus é todo dia. Aleluia! Porque nós somos um povo de impuros lábios que habitamos no meio de pessoas de lábios impuros.
Nós precisamos entender que Deus quer que nos curar e nos salvar. Glória a Deus, Jesus. Se tivesse uma pessoa pregando aqui o Antigo Testamento Deus, Jesus. Aleluia. e falando das promessas de Deus, Glória a Deus, Jesus. essa igreja não cabia de gente nem cabia de louvor e adoração. Deus, aleluia. Mas a verdade dói. Glória a Deus. Mas a verdade nos cura. Aleluia, Jesus. Nessa tarde, quando eu chorava, eu dizia para o Senhor: Aleluia. eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua providência. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso de Ti. Eu preciso dessa presença. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Eu preciso dessa presença. Eu não quero ficar apegado em nada, Aleluia. nem em meta. Glória a Deus. A minha meta é estar na presença. Aleluia. Glória a Deus. A minha meta é ensinar para aqueles que querem obedecer estar na presença. Eu quero aquilo que me leva para a presença. E tem tanta gente enganada, achando que ser bonzinho traz a presença de Deus. Não traz. As pessoas se tornam adúlteros com o noivo, porque estão mais apegadas no ter e no poder, naquilo que Deus já deu, do que estar querendo a presença dele. Isso é adultério. E a soberba leva eles a crer que estão caminhando no rumo certo. Às vezes, gente, a pessoa não é muito de conversar, a pessoa não é muito de envolver, mas a pessoa também tem um coração disposto a perdoar. O que importa é a presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus me mostrou tanta coisa Eita que glória. as pessoas acham normal e natural no meio dessa humanidade. E isso dói o coração. Como nesses dias agora, está fazendo 13 anos que foi inaugurada a igreja nessa comunidade. Porque nós começamos aqui, foi mês de abril. A gente fica sensível, grata ao Senhor pelo que Ele fez na nossa vida. Aleluia. Por dentro de nós, como Ele nos ensinou, como a gente tem mais. Gente, todo mundo aqui, gente, conversa melhor, lê melhor, veste melhor, calça melhor, as casas é mais bem arrumadas, as coisas é tudo melhor. Isso tudo foi Deus que fez. Porque isso é resultado do que Ele fez por dentro, mas hoje ninguém quer Deus, está todo mundo sensível. Porque mais naquela época, ei, quando tinha o aniversário da igreja, o Alexandre até falava: mãe, sai daqui. Um dia aqui tinha uns 18 homens fazendo uma tenda aqui nesse lugar. Glória a Deus. E a tenda não dava certo. E eu lembro que a Ednei veio, quando estava com pedra no rim, veio também. Quando eu cheguei ali fora, eu orando e gritando, e aquilo começou a desenvolver, e ele não sentiu mais dor. Ele ficou curado naquela hora. E não era uma igreja bonita igual tá. Era uma tenda de lona. Nós fizemos a tenda. Na hora não coube também. Nós fizemos a tenda dessa parede até chegar lá na rua. E não deu para todo mundo. E Deus cura. Deus liberta. E as pessoas esquecem
que o nosso relacionamento com Deus é como um casamento. Nós precisamos pedir permissão. Nós precisamos ter um relacionamento, uma intimidade, buscar a presença. Quem aqui gostaria, que é casado, de ficar 30 dias sem encostar no seu cônjuge? Fala pra mim aí. Ninguém. Então como é que a gente fica afastado espiritualmente, mais do que isso, do Senhor? A gente não se achega à presença dele. Por causa da nossa soberba, porque nós achamos que já sabemos. Nós achamos que já estamos prontos. Nós sabemos, nós achamos que podemos ditar regras. Mas a única regra de prática que nós temos é a palavra. E como diz aqui, ó. Ou supõe, em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo quer habitar em mim e você. Sabe por quê que Deus manda essa palavra para nós? Porque o Espírito Santo está com ciúme do envolvimento que a igreja está com as coisas do mundo. Nós vem aí o show. Ó, com o envolvimento da igreja com o mundo. Aí quando a pessoa não vai ser missionária, não deixa nós ir, não. Quem tem ciúme de você é o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem tem ciúme de você é o Espírito Santo. Que a palavra de Deus diz que ser santo é separado. E aqui diz que inimigo de Deus é todo amigo do mundo. Ou amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus resiste o soberbo, porque a soberba é a arrogância, é o orgulho. Deus não gosta disso, ele foi humilde. Ele humilhou até a morte de cruz, mesmo sem Deus. Aleluia. E a gente acha que as pessoas estão querendo Deus. Não, eu estou querendo uma vida boa. E não foi isso que falou aqui. Que antes da vida boa vem o sacrifício. Vem a peleja, porque Deus quer nos moldar. E antes de fazer o bolo, a massa tem que ser batida. Ou com a colher na mão, ou com uma batedeira. Quanto mais batida, melhor fica. O pão, para ele crescer, ele precisa ser amassado, batido. Eu já fiz tudo isso, gente. As pessoas acham que não precisa de ajuda de ninguém. Não precisa ser ensinado por ninguém depois do Google. E vem aí a inteligência artificial, que é o anticristo. E já está entrando nas igrejas. Pastores têm copiado da inteligência artificial a pregação. Pai busca modelo para ser pai na inteligência artificial. Mas o único que pode moldar o nosso caráter é Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus no aspecto moral, intelectual e espiritual. E quando pecamos, perdemos, ofuscamos essa imagem de Deus em nós. Nós não somos parecidos com Deus. Eu tenho que ir malhar na academia para mim cuidar do meu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo, a tua alma e o teu espírito. Não é o teu corpo. O teu corpo faz parte desse processo. Você precisa parar de comer aquilo que não pode, beber aquilo que não pode, ficar a noite sem dormir, porque isso não pode. Isso é cuidar do templo de Deus. Fazer uma boa caminhada. E trabalhar pela comida que não perece, mas para aquilo que subsiste para a vida eterna.
Porque se a gente tiver humildade, a gente vai vencer. Porque a gente vai aceitar a palavra. E a palavra não é a hora que você lê, é a hora que você ouve. Porque se você ouve, ou você aceita ou você endurece. E quando você endurece, você perdeu tudo aquilo que Deus tem para você. E às vezes falou aqui que tudo tem um tempo. Não é na hora que a gente quer. Não foi isso que falou aqui? Eu vou ler aqui 1 Pedro para nós terminar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque há seu tempo. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Porque a ele seja o domínio pelo sexo certo. É ele que domina você. E você quer dominar Deus. Você quer ditar a regra por Deus. Você quer justificar aquilo que você faz. Chega diante dele. Quando você tiver com vontade de falar de uma pessoa ou colocar os defeitos na pessoa, fala para ele. Um dia um pastor chegou diante de Deus e orou e falou: Deus, eu não aguento mais ser pastor. Os seus filhos são desobedientes, os seus filhos não estão obedecendo, os seus filhos não querem, eu não dou conta, e os seus filhos não prestam. Aí falou para Deus. Aí Deus falou com ele. Aí uma hora ele estava brincando com os filhos. E ele falou assim: e os seus prestam? Os seus é filho de quem? Seu ou meu? Então, se você tiver vontade de desabafar, desabafa com Deus. Jejua de pão e água e desabafa com Deus. De meu filho ia separar, chegou na minha casa, brigando, jogaram tudo porcaria lá, né? Assim, o que queria falar. Eu falei: peraí que eu vou tomar banho e nós vamos contar os trem e separar. Os meus vão ficar pra mim, a minha casa vai desocupar. E tudo vai chegar no lugar. Ah, mas essa mulher é ruim, mas esse homem é ruim, mas essa mulher é ruim. Eu falei assim: então jejum 3 dias de pão e água. O que Deus falar com você é o que eu falo. Eu não tenho autoridade mais, porque eu tinha que falar, já falei. É o que eu falo com essa igreja. Você está achando injustiçado? Você está achando que não está prestando a sua vida? Você está achando que está faltando alguma coisa? Jejua 3 dias de pão e água. Não precisa ficar os 3 dias só de pão e água, não. Janta todo dia. Igual nós fizemos aqui uma vez. Fica 3 dias no pão de dia e água, e de noite você janta. E vai diante de Deus e pede Ele para te mostrar o que você precisa mudar. Porque hoje em dia todo mundo quer resposta pronta. Mas a resposta pronta só vem dele. Ninguém conhece seu coração a não ser Ele. E ninguém conhece o meu a não ser Ele. E aquilo que você planta, você colhe, é a justiça de Deus. Imagina, menos dia você vai colher. E a pior coisa é ver os filhos da gente colher. Aquelas escolhas erradas que a gente vê escolhendo. Mas a gente não pode fazer nada. Não adianta a gente tentar impedir de colher. Vai colher. Vai colher. Porque ninguém planta o que não sabe plantar. Todo mundo planta sabendo que está plantando. Porque até a criança pequena, quando ela faz o errado, ela esconde. E a culpa não é do outro, é minha. A culpa é minha. Quando eu sofro consequência, a culpa é minha. Igual o cara, ele caminhou 9 quilômetros, eu caminhei 9 quilômetros e meio por causa dela. Eu disse: não, se fosse eu tinha caminhado. O povo contra mim, eu tinha caminhado. Se você passou alguma coisa, é por sua culpa. Se alguém falou alguma coisa que você não queria ouvir, a culpa é sua. Se alguém tomou atitude que você não queria, a culpa é sua.
E quando você acha que está sendo injustiçado e fere facilmente, e fica decepcionado com as pessoas, e acha que as pessoas têm que ser melhor para você do que elas são, você é soberbo. Por que não é melhor para Deus? Não é para mim, não é para você, é para Ele. Aleluia. E o que importa é estar na presença dEle. Glória a Deus. E hoje ninguém quer saber da presença de Deus, todo mundo quer dar um jeitinho para uma vida melhor. Tudo bem, eu não sou contra isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ah, eu fiz isso por isso e isso. Eu fiz isso por isso e isso. Aqui na Bíblia só tem tragédia. Só tragédia. Um pai levar um filho para matar. Um irmão matou o outro de inveja. Quem orava foi julgado na fornalha de fogo, gente. Não foi julgado, não foi pra cima e nem dado beijinho, não. Foi aplaudido, não. Quem orava julgou com a cova dos leões. Eu tô com fome. Eles não foram aplaudidos, não. Eles foram condenados pela justiça do mundo. Mas eles foram livres pela misericórdia de Deus. Aleluia. Que Deus é esse que permite o pai levar o filho para matar e o filho tinha idade para carregar a lenha? Não era pequenininho, não. Tinha idade para carregar a lenha. Que Deus é esse que permite que seja jogado na fornalha? Mas ele estava na fornalha. Aleluia. O problema da humanidade é a soberba, que não os deixa confiar no Senhor, que não deixa falar para o Senhor, quer sempre colocar um culpado como o síndrome de Adão. E até hoje gera no coração da humanidade. Jesus pagou um preço, ele foi o segundo Adão para nos resgatar. Mas a impregnação do pecado do primeiro Adão ainda continua, porque ninguém quer ficar livre dele, porque resolveu a não confiar. Reconcilie com o Senhor a partir dessa palavra. Aleluia. A soberba, Deus não vai tirar do seu coração. A soberba é você que vai tirar com jejum e oração. É você que queira tirar. É você que queira. Nós queremos que os outros sejam condenados, mas quem é condenado é nós primeiro. Porque na nossa posição, nós resolvemos, por livre e espontânea vontade, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ele disse, quando os discípulos perguntou quantas vezes tem perdão, as pessoas esquecem disso. 70 vezes 7, mas é na hora, gente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E hoje, coisa do passado, a pessoa fica jogando. Mas meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso, o pastor fez isso, a missionária fez aquilo, o outro fez aquilo, o meu irmão não sei o quê. Então você perdoa? Perdoa não. Perdoar não é esquecer, mas é reconhecer que tudo que você passou é para fazer você crescer. Aleluia. Não é culpa do outro, é culpa de minha. E nós na igreja, nós fomos chamados nessa noite para sermos moldados, para ser transformados, para buscar a santidade com entusiasmo. Aleluia. Querendo converter todo dia. A conversão é todo dia, até que nós chegamos ao plano final. Aleluia. Que a conversão nós ia para o mundo e nós voltamos para Jesus. Aleluia. Mas nós não chegamos nele ainda, porque nós não chegamos no céu. E até nós chegar nele, nós estamos convertendo. E para nós chegar nele, nós precisamos ter humildade. Humildade para conviver no nome de Jesus, amando e perdoando, para que Cristo possa morar em nós pelo Espírito Santo e nós sermos transformados de glória em glória até chegar à plenitude da eternidade.
Aleluia. Porque sem isso nós não vamos chegar lá. Glória. A humanidade está muito divertida, tem muita coisa bonita. Todo mundo está bem na vida. Mas quem era você 13 anos atrás? Glória. Quem era você 13 anos atrás? Quem era eu 13 anos atrás? O que você tem feito naquilo que Deus te deu esses 13 anos? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu esses 13 anos? É para glorificar ou é para justificar? É para ensoberbecer ou é para se humilhar? Quem quiser voltar para lá pode me pedir e vir aqui na frente que eu vou orar. Quem quiser voltar para lá 13 anos atrás pode vir aqui na frente que eu vou orar. E o meu Deus vai voltar você para lá. Porque Ele pode. Foi Ele que te tirou de lá, não foi eu não. Foi Ele que te deu o que você tem. É Ele que sabe quem é você aí por dentro. É Ele que quer que você tire a soberba e coloque o Espírito Santo. Porque soberba e Espírito Santo não habitam na mesma casa. Porque o Espírito Santo é ciumento, diz a palavra. Mas não é um ciúme de proibição. É um ciúme que quer te levar para a glória. É um ciúme porque quer cuidar de você. Aprenda isso. Porque Deus tem cuidado de nós. A palavra diz: seja firme na fé. Fé o quê? É aquilo que não vê. Falou em devocional. Com a certeza que vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria ter mais fé. Todo dia eu peço. Não pelas provações. Porque a pessoa pede fé e vem a aprovação. Só que a pessoa não quer. Ninguém pode ser contrariado. Isso já começa desde a infância. E você sabe quem põe a criança assim? É os pais. Ela não pode ser frustrada. Ela não pode ser frustrada. Ela tem que ficar do jeito que ela gosta. Ela tem que fazer o que ela quer. É os pais. Eu vi uma psicoterapeuta, psicóloga falando: criança é sintoma da doença dos pais. E eu achei certíssimo. A criança é sintoma da doença do pai, porque a criança não é doente. E nem tem doença. A criança é o sintoma da doença do pai. Sintoma. Você vê a criança, você sabe o que o pai é. Pelo fruto se conhece a árvore. Aí o povo acha que é a árvore aqui, ó. Essa aqui. Cadê o fruto? Eu vou conhecer que é essa aqui por causa do fruto. Pé de manga, colher por causa da manga. Não! Quando fala de fruto, é fruto do ventre. O que é o fruto do ventre? Da árvore boa dá bom fruto. Ele falou de quê? Da árvore lá do pé de manga meu que está do outro lado, que dá uma manga deliciosa? Não, falou de mim. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá bom fruto. Quem que é os frutos nossos? Os filhos. Veio de nós como? Os filhos. Então, os filhos não é doente. Doente é os pais. Os filhos é só o sintoma. É para nos moldar. Aleluia. Para moldar nosso caráter. Glória a Deus, Jesus. Quantas pessoas rejeitam os filhos por isso? Porque os pais são doentes, os filhos são os sintomas. Mas isso foi Jesus que falou, que pelo fruto conhece a árvore. Pelos filhos, sabe o que está no coração dos pais. Porque revela os filhos, os pais não querem. Ei, por isso eu vou adular meu filho para ele não revelar quem eu sou. Mas quando você adula seu filho, você abre uma rede para o pé dele. Quando você adula seu filho, você não ama. Porque quem ama corrige. Porque Deus nos corrige porque nos ama. Sabe por que Ele está corrigindo nós hoje? Porque Ele chamou nós tudo aqui porque nos ama. Agora, se você quiser, você aceita esse amor. Se você não quiser, você não aceita. É cada um. É cada um que aceita.
Resolve com ele. É você que tem que aceitar o amor. Porque ele falou, eu corrijo quem eu amo. E ele nos ama através da correção. Eu já recebi a minha. Recebi o amor dele, por isso eu chorei demais. Porque tudo no tempo vai se cumprir. Tudo no tempo, tudo. Ele vai aperfeiçoando. A gente vai vendo mais os lugares, não pelas coisas, mas pela presença. Aleluia. A gente vai percebendo mais a presença do que aquilo que os nossos olhos possam ver. Então isso é aqui, ó. É nos aperfeiçoar. Porque isso aqui, ó, essa palavra é para aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Você está com a casa arrumadinha, você vai aperfeiçoar? Vai. Né? Você tem uma casa bonita, você vai aperfeiçoar, você vai dar uma faxina. Você vai trocar as coisas de lugar, não é? Então Deus quer fazer isso dentro de você. Quer tirar umas coisas e jogar fora. Deus quer te aperfeiçoar. Te trouxe aqui para isso. Quantas de nós gostam de fazer isso? Eu gosto. Sei que tem muita mulher que gosta. Tirar as coisas do lugar. Isso eu não quero mais. Aquilo eu não quero. Vou comprar uma coisinha bonitinha para me pôr ali. Aquilo ali já está defasado. Deus quer fazer isso dentro de nós, gente. Nós não somos a morada do Espírito Santo. A casa dele. Ele quer fazer isso dentro de nós. No âmbito espiritual, gente. Não é na carne, não. Ele quer tirar uma sujeira. Ele quer tirar um trauma. Quer tirar a cruzada. Mas eu não deixo. Eu estou adulando. Eu ponho culpa nos outros. Que eu sou isso. Que eu sofri isso. Tem que fazer desse jeito para mim. Que eu sofri isso. Não. Encara a sua vida. Fica frente a frente com ele. Não é fácil. Mas é necessário. Abre o seu coração. Deixa ele entrar aí dentro. Deixa ele fazer. Não endurece, não. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Não endurece o seu coração para ele. É ele que pode fazer todas as coisas. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. E o céu é o nosso lugar. Quantas tragédias, quantas mortes prematuras de jovens que podiam estar aqui hoje, tocando um instrumento e adorando o Senhor. Mas teve escolhas erradas. E hoje não estão aqui. Isso é motivo de tristeza. Quantas pessoas enganadas, porque tem uma voz bonita, porque toca bem. Quantas pessoas enganadas, porque são bonitas, porque sabem se arrumar, porque tem uma casa arrumada. E Deus quer nos aperfeiçoar e Ele está no nosso meio. Aleluia. E nós ficamos achando que já somos bons demais. E às vezes a gente não é digno de desatar as sandálias. E nós queremos ser melhor. Deus quer falar conosco nessa noite. Ele quer nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar é no sofrimento. Não é na bonança. A bonança é a colheita. E a colheita é a eternidade. Tudo que nós viver aqui, tudo que nós tiver, não se compara com a presença dele. E hoje a noiva está pouco preocupada com a presença do noivo. Os ataviar para o noivo não são cabelo bonito, sobrancelha bonita, tudo bonito. Eu acho isso bonito, pode fazer. Mas a noiva do Cordeiro é o que está no coração dela, que agrada a Deus. É aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que só Ele pode dar. E só na presença dEle vamos receber. Chore calabá.
E eu vejo muita gente, quando Deus me mostra, e eu não posso falar. Porque a palavra é dele. E ele me mostra, mas ele fala para mim. Eu já falei através da sua boca. E agora você precisa deixar aceitar. Porque não é por você, é por mim. E tem muita gente achando que tá bonito na fita. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. É Deus que nos exalta, gente. É Deus que nos exalta. Estou falando com vocês, igual a Hilda falou. Eu era para estar aqui pulando e me sentindo poderosa, porque lá fora eu sou a pastora respeitada, a diretora, mas diante da presença eu só sou mais um, que precisa ser aperfeiçoado. Porque para Deus somos iguais. A diferença é que uns querem, outros não, ser aperfeiçoado. Porque aperfeiçoar é no sofrimento, que é a palavra que diz. Ou você, não, como se afirma a Escritura, ou você não crê nas Escrituras. Se você não crê nas Escrituras, você não crê em Jesus Cristo. Ele diz, perdoa até 70 vezes 7. Mas é em momentos. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Tem gente que guarda mágoa dos outros 10 anos, 8 anos, 5 anos, por causa de uma palavrinha que não tem nada a ver. Todo mundo tem o direito de irar. E nós, o direito de perdoar. Nosso dever é perdoar. E não ficar ofendido com palavras. Porque se nós ofendemos com palavras, nós não recebemos a palavra de Deus, que arranca a casca da nossa ferida, para nos aperfeiçoar nele. Seja perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ninguém falou que é para ser perfeito igual o outro, não. Não é perfeito de ser bonito. Não é perfeito de querer saber tudo. É perfeito por dentro de saber se humilhar, perdoar e amar em nome de Jesus. É deixar o glamour para viver a humildade na graça do Senhor. Porque Ele é Deus. E Ele é poderoso. E Ele marca a presença dEle aonde que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele vai nos fundamentar, nos fortificar, quando nós estivermos na plena confiança dEle. Quando nós confiar e depender somente dEle. Refaça a sua vida. Repense os seus valores. E confia no Senhor e entrega a Ele total. Ame sem reserva. Perdoe. E viva a vida que Ele te deu, porque Ele te deu. Ele já te deu. Seja grato, porque já te deu. Só de você estar aqui é um êxito. Você foi escolhido para estar aqui. Só isso é motivo de regozijar no Senhor. Porque Ele está aqui. Aleluia. E Ele quer que nós sejamos fundamentados nele, aperfeiçoados, para nós estarmos firmes nele. E quando Ele vier nos buscar, nós estarmos numa posição certa, firmados nele, para que Ele possa nos levar. Tudo depende dele. É Ele que tem o domínio sobre a minha e a sua vida. E nós perdemos o equilíbrio quando achamos que dominamos, que somos poderosos e que podemos fazer tantas coisas que Ele não permite. E Ele só solta a corda e entrega aos próprios prazeres, como diz a palavra. Porque quando a gente pede para os próprios deleites. E por isso não alcançamos
o aperfeiçoamento, o firmar e fortificar e fundamentar nele. Porque nós somos soberbos. E a soberba ele não tira nós que tiramos ela. Buscando a humildade, o amor, o perdão e o reconhecimento no arrependimento que somos pecadores. Amém? Fique de pé e vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, nessa noite, eu apresento essa igreja ao Senhor. E nós aqui reunidos, Pai, nós te agradecemos. Não sei pelo coração deles, mas eu quero agradecer o Senhor por essa palavra. Eu quero te agradecer pela tua presença, por esse local que o Senhor nos deu para reunir. Eu quero te agradecer em Benésia, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque eu sou tão falho, mesmo assim o Senhor fala comigo. Eu quero te agradecer por essa igreja fiel. Eu quero agradecer pelos dízimos e ofertas. Eu quero te agradecer pelo sustento do Senhor. Eu quero te agradecer pelo frio e calor, a chuva, a estiagem. Oh Deus, tudo é para ti. O Senhor tem o domínio de tudo. E nessa noite eu quero entregar ao Senhor as nossas vidas. Como líder dessa comunidade, eu entrego, Senhor, essa comunidade. Opere em nós e através de nós, e que essa comunidade seja exemplo, para que possa levar outros ao caminho da salvação. Pai, sou grata ao Senhor, porque até que isso nos sustentou e nos trouxe na sua destra fiel, Pai, porque nós não somos nada sem Ti. Por isso, nos envolva no Teu amor, nos dá graça e direção. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, alicerçados na Tua palavra, crendo no Teu poder. Tu és santo, maravilhoso, chorecalabás, todecantarabás, suriedecalabás. Pai santo e amado, nessa noite, nós te damos graça, nós te bendizemos pela tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu está aqui, reina no nosso meio. Seja o domínio do Senhor, não olhai a nós porque nós queremos. Olhai para aquilo que estamos precisando, ó Pai, que é a tua presença. Molda-nos, ó Pai, aperfeiçoa-nos, ó Pai. Firme, fundamenta no Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Não nos deixe inclinar, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque Tu és o nosso amado. Tu és aquele que pagou um preço por nós. Nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos. Tu és santo, nos deixa estar separado e buscar essa santidade no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pelo teu infinito amor, pela tua bondade. Nos dá sabedoria e graça para viver a tua bondade, a tua vontade. E vencer pela fé, resistindo o diabo e sujeitando ao Senhor todos os dias, pela fé, humildade, santidade e amor. Graça te damos, ó Pai. Tu és bendito, louvado e glorificado, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraço, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. Deixa Ele morar em ti. E seja tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia.